Olá, eu sou Valeriano Camargo e esse é mais um devocional diário, mais um dia em que nós estamos acompanhando aqui este livro, Dia a Dia com Billy Graham. Para quem ainda não assistiu nenhum vídeo nosso, este livro nos traz uma página por dia do ano. E ele inicia com um versículo, tem texto correlacionado, finaliza com uma oração. E eu adiciono nesse vídeo um estudo próprio, um estudo da palavra, um estudo da Bíblia. Eu colaciono aqui, eu deixo na legenda os textos bíblicos que fundamentaram o estudo, o meu raciocínio. Iniciaremos aqui dia 27 de maio. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Romanos 14, 19. O lar, em sua essência, é uma instituição sagrada e o casamento perfeito é a união de três pessoas: um homem, uma mulher e Deus. É isso que torna o casamento santo. A fé em Cristo é o mais importante de todos os princípios para se construir um casamento bem-sucedido e um lar feliz. A força secreta de um país se encontra na fé que há no coração e nos lares da nação. Oração do dia. Que possamos amar uns aos outros através de Ti, Senhor Jesus. Que os nossos lares sejam reflexo da glória do Teu imensurável amor. Meus irmãos, assim que eu li esse devocional de hoje, eu lembrei da pregação do na final de semana passado na igreja e falava sobre o cordão de três pontas, né? Cordão de três dobras, aliás. Está escrito lá em Eclesiastes 4:12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. O cordão de três dobras não se rompe com facilidade. O que seria esse cordão de três dobras? A expressão de imagem desse cordão de três dobras é um cordão com três cordas e nós amarrados nas pontas. E essas três cordas unidas, elas se tornam muito mais resistentes. Nesse contexto aqui de Eclesiastes 4:12, é mais sobre defesa pessoal, sobre trabalho. Não está falando diretamente sobre relacionamento, mas ele se aplica com muita tranquilidade. E no relacionamento conjugal, o homem e a mulher, quando se entregam um ao outro, debaixo do Espírito Santo e se tornam uma só carne, a terceira dobra desse cordão é Deus. Deus tem que estar acima. Deus, ele faz a união do casal. E somente a união do casal feita debaixo das leis de Deus, feita debaixo do amor de Deus, vai dar a força para esse casal seguir em frente, vencer dificuldades, vencer as adversidades, vencer o egoísmo, porque um casamento, um relacionamento para dar certo, para evoluir, ele necessita de muita entrega. As duas partes devem entregar muito para o outro. E a entrega na prestação de serviço, a entrega de perdão, é uma entrega de cuidado, a entrega de amor, uma entrega de superação das nossas próprias vontades, superação do nosso egoísmo para o bem da família, para o bem do casal. E se nós não tivermos Deus, essa entrega ela é muito mais difícil. Nós passamos por muitas adversidades, nós passamos por muitas dificuldades e contamos que Deus nos apoie, que Deus seja a terceira dobra, que Deus seja o elo que nos mantém unidos. E eu trouxe aqui outros versículos que estão correlacionados. Tratam, por exemplo, de Deus como agente da união e da proteção, como está escrito em Mateus 19:6. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Aqui nós estamos falando de uma união feita por Deus, o elo. Deus é o agente de união deste homem e dessa mulher. Em Malaquias 2:15, nós lemos que
Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem, porque Deus nos fez um só. E nós pertencemos em corpo e espírito a Ele. Nós devemos tudo a Deus. E, especialmente, a nossa união. O amor de Deus é o elo perfeito. Ele que nos mantém unidos. Ele que nos dá a paz, a sabedoria, a paciência, né? A longanimidade, a paciência, né? A arte de conviver com a diferença sem perder a tranquilidade, sem perder o amor, sem perder a ternura e a doçura que são necessárias ao casamento, a uma união longa. Como está escrito em Colossenses 3,14, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Qual é esse amor? É o amor de homem e mulher? Não, nós devemos nos revestir do amor de Deus. O amor de Deus é o elo perfeito, não é o amor de homem e mulher, de casal. Não é esse o amor perfeito. O amor perfeito é o amor de Deus. E ele é o elo perfeito. Como está escrito em 1 João 4,16. Deus é amor e qualquer um que vive em amor está vivendo em Deus e Deus está vivendo nele. Deus é amor. Para os relacionamentos darem certo, é necessário muito amor, muita entrega, muito pedido de perdão, muita compreensão mesmo. É necessário que nós deixemos de lado nosso egoísmo, deixemos de lado muitas vezes as nossas opiniões formadas sobre determinados assuntos, porque quando um homem deixa a sua casa e se une com uma mulher, para eles formarem juntos um só corpo, para eles formarem uma família, nós estamos falando de duas pessoas, muitas vezes com bagagens culturais diferentes, muitas vezes vindos de lugares diferentes, criados em situações diferentes e que passam a viver uma vida só. É muito normal que hajam diversos conflitos, que hajam algumas dificuldades de encaixar essa convivência entre pessoas diferentes. Só que todas essas dificuldades, todos esses percalços que são típicos e inerentes de um relacionamento conjugal, eles podem ser contornados com amor. Amor, paciência, tolerância demais, muito perdão, muito perdão, 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 perdão. E tudo isso vem depois da decisão, porque o amor é uma decisão, a decisão de ficar, a decisão de viver a vida com aquela pessoa. O amor é uma decisão, porque aquele sentimento de paixão, aquele fogo que tem no início da maioria dos relacionamentos, na época de namoro, noivado, aquilo tende a dar uma esfriada com o passar do tempo. Só que o amor ele tende a aumentar com o passar do tempo se o relacionamento for regado com tolerância, com paciência, com humildade, com muita paciência, muito pedido de perdão e muita entrega de perdão. Porque também o relacionamento ele demanda sentimentos de mão dupla. Um relacionamento em que um só dá e o outro só recebe, ele está em desequilíbrio. Não é um relacionamento que está agindo de acordo com as vontades de Deus. O homem deve entregar-se para a mulher e a mulher deve entregar-se ao homem. E ele entrega de corpo, entrega de alma, entrega de coração. Quando um só recebe, ele está agindo de forma egoísta. E o egoísmo não cabe num relacionamento saudável. Então, nós estamos falando de um relacionamento saudável, de um homem que ama a sua esposa, de uma esposa que ama seu marido. Não estamos falando aqui de relacionamentos abusivos. Todo relacionamento abusivo, relacionamento em que acontecem agressões verbais, agressões físicas, agressões psicológicas, isso está fora, completamente fora do objetivo de Deus. Deus não tolera esse tipo de relacionamento. Deus não está de acordo com esse tipo de relacionamento. Não é sobre isso que nós estamos falando. Esse tipo de relacionamento deve ser tratado e, se não tiver como ser resolvido, para preservação da saúde de quem está sofrendo, infelizmente ele deve ser encerrado. Principalmente se houver violência, casamentos em que a violência entra,
a vítima deve sair. Infelizmente, nós estamos vivendo uma epidemia de violência doméstica, uma epidemia de violência nos lares, e eu vejo muitas pessoas associando a violência doméstica ao conservadorismo cristão. E isso é um completo equívoco, é um absurdo. O conservadorismo cristão, o amor ensinado por Cristo, não tolera a violência, não tolera a agressão física de maneira nenhuma. É um absurdo completo. Qualquer tipo de violência. Então, quando as pessoas associam a violência doméstica ao conservadorismo cristão, elas estão fazendo uma relação equivocada. Cristo não pregou esse tipo de submissão violenta, Cristo não pregou a humilhação, Cristo não pregou qualquer tipo de tratamento degradante. O homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, e Cristo se entregou. Cristo, ele se sacrificou para salvar a igreja, para nos dar a vida eterna. Então o homem deve se sacrificar, deve trabalhar, deve empenhar todos os seus esforços para o sustento da família. E não só assim, mas deve também entregar muito amor, muita paciência, muita tolerância para a esposa. E a esposa deve amar o seu marido, deve cuidar do seu marido, deve cuidar da família. Esse é um relacionamento saudável. Relacionamento saudável não tem absolutamente nada a ver com esse tipo de submissão doentia, violência doméstica, violência psicológica. Isso está completamente fora do texto bíblico. O texto bíblico não ampara qualquer tipo de violência. Tudo que nós lemos aqui está falando sobre amor, sobre um apoiar o outro. Cordão de três dobras é um apoiando o outro e os dois juntos sendo apoiados por Deus. Ainda fala naquele versículo que se um cair, o outro levanta. E assim é no casamento. Às vezes um vai estar desanimado, o outro vai estar com melhor energia. Esse que tem melhor energia traz de volta o que está triste, está cabisbaixo. Ou nas questões financeiras, pode acontecer de, às vezes, o marido enfrentar alguma dificuldade e a esposa, de alguma forma, também pode contribuir para a manutenção e para o soerguimento daquele homem que passou por dificuldades até que esse homem se restabeleça. Então, nós precisamos verificar que tipo de relacionamento eles estão atribuindo ao conservadorismo cristão. Porque o relacionamento conservador cristão, ele demanda amor, perdão, paciência, tolerância e não tolera de forma alguma a violência de forma alguma, em hipótese alguma, pode ser tolerada. E isso fique bem claro. O relacionamento saudável, nós podemos verificar mutualidade e companheirismo. Vejam que é totalmente diferente de um relacionamento problemático, de um relacionamento violento, como está escrito em Eclesiastes 4, 9 e 10. Melhores são dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se vierem a cair, um levanta seu companheiro. Aqui ele está falando que quando dois trabalham juntos, o trabalho de dois é mais bem pago do que o trabalho de os dois agindo individualmente. Significa que no dia a dia, a união de duas forças gera um resultado muito maior do que as individualidades. E assim é no relacionamento. Assim é no relacionamento. É os dois trabalhando para o bem comum. Trabalho dos dois. Os dois querendo o bem comum, os dois querendo amor, os dois querendo um lar próspero, um lar cheio de amor, cheio de paz, cheio de paciência e tolerância. Porque Deus nos ordenou lá em Gênesis 2:24, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Juntando esse versículo, que o homem se unirá à mulher, e que Deus é o elo perfeito, o amor que vai unir, aí nós temos o cordão de três dobras. Nós temos a explicação completa. O homem e a mulher se tornam uma só carne. Como pode um homem agredir a sua própria carne? Porque a mulher é a própria carne dele. Como pode um homem querer o mal da sua própria carne? Como pode um homem amar a Deus e ao próximo como a si mesmo,
sendo que essa esposa fosse considerada um próximo, seria a pessoa mais próxima, mas ela nem é considerada um próximo, ela é considerada o próprio homem, por serem uma só carne. E esse homem trata mal essa mulher, ele está agindo contra Deus e contra si mesmo. Ele está se destruindo, está destruindo o relacionamento. Da mesma forma, a mulher, porque não é só o homem que age com violência, não é só o homem que age com intolerância, não é só o homem que pode ser agressivo, não é só o homem que pode agir de forma errada no relacionamento. Existem inúmeros casos também de mulheres que exercem violência psicológica, muitas vezes violência física também, e outros tipos de violência. Essa mulher, quando age contra o seu próprio marido, ela está destruindo seu próprio relacionamento, destruindo sua própria família. E isso não pode acontecer. Se for identificado que Deus pode entrar e restaurar esse relacionamento, perfeito, maravilhoso. E que nada de mal aconteça mais para um nem para o outro. Mas se for identificado um comportamento doentio e que coloque em risco a própria integridade física e até a vida da pessoa em risco, esse relacionamento tem que ser encerrado e a pessoa vítima da violência deve ser protegida, deve receber tratamento psicológico, deve receber tratamento espiritual e deve receber o apoio da lei, deve receber apoio do Estado para que não perca a sua vida, para que não seja agredido, que não tenha outros problemas maiores do que já aconteceram. Então, o conservadorismo cristão trata de amor, de paz, de paciência, de união, amando-nos uns aos outros, amando a Deus acima de tudo e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o sentido do relacionamento, esse é o sentido do casamento. E juntos, o homem, a mulher e Deus se tornarão cordão de três dobras. Aquele que é muito mais difícil de ser rompido e aquele que tem muito mais força. Então, Deus é o que vai manter essa união entre o homem e a mulher. Então, nós devemos buscar a Deus todos os dias, pedindo pelo nosso relacionamento, pedindo pela nossa união, pedindo que Ele perdoe os nossos pecados, porque nós pecamos todos os dias. Pecamos contra nós mesmos, pecamos contra o Espírito, pecamos contra o nosso cônjuge. Mas dia após dia nós devemos pedir perdão, liberar perdão e pedir que Deus tenha piedade de nós e nos cuide, nos mantenha e nos dê a sabedoria para juntos levarmos um relacionamento até o fim dos dias. E é assim que nós devemos levar os nossos relacionamentos, com base bíblica. Essa é a base bíblica do relacionamento, a base da união. Essa união que ela é suportada, ela é criada e suportada por Deus. Então, vamos entregar para Deus as nossas uniões, vamos entregar para Deus nosso casamento, vamos entregar para Deus a nossa família, para que Ele nos cuide. Tenha um excelente dia, até mais.